O milionário encontrou sua mãe ajoelhada, limpando o chão na casa de seu padrasto enquanto chorava, mas não imaginava a verdade por trás de seu sofrimento. Rodrigo Moreira, um homem de 35 anos, estacionou seu carro luxuoso a uma quadra da modesta casa onde cresceu. Seu coração batia forte enquanto observava a fachada familiar, lembrando-se dos anos de sua juventude. Fazia quase uma década que não pisava naquele lugar, consumido pela ambição de traçar seu próprio caminho longe da sombra de seu padrasto, Edmundo Vasconcelos. Com passos decididos, Rodrigo se aproximou da porta. As lembranças o assaltavam. As risadas de sua mãe, Helena, o aroma de seus pratos favoritos e a constante tensão com Edmundo. Respirou fundo e tocou a campainha, ansioso para surpreender sua mãe com essa visita inesperada. Os segundos se transformaram em minutos. O silêncio que emanava da casa era inquietante. Rodrigo franziu a testa. Um mau pressentimento se apoderou dele. Girou a maçaneta da porta e, para sua surpresa, esta cedeu, sem resistência. "Mãe?" chamou enquanto entrava. O ar no interior era denso, carregado de uma atmosfera que não lembrava. Os móveis, embora familiares, pareciam ter perdido seu brilho de outrora. Foi então que a viu. Helena, sua mãe, estava de joelhos no chão da sala, esfregando com vigor algumas manchas no tapete. Seu cabelo, antes de um castanho vibrante, agora mostrava mechas grisalhas. Suas mãos, sempre suaves nas lembranças de Rodrigo, pareciam ásperas e avermelhadas. "Mãe, o que você está fazendo?" perguntou Rodrigo, a preocupação evidente em sua voz. Helena levantou o olhar, surpresa. Seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam apagados, rodeados por rugas que Rodrigo não lembrava. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha enquanto esboçava um sorriso trêmulo. "Rodrigo, meu filho, o que você está fazendo aqui?" respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. Rodrigo se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos entre as suas. "Vim te ver, mãe. Mas o que está acontecendo? Por que você está assim?" Helena desviou o olhar, evitando os olhos inquisitivos de seu filho. "Não é nada, querido. Só estou limpando um pouco. Você sabe como seu padrasto é com a limpeza." Mas Rodrigo não era mais o mesmo jovem ingênuo que havia partido anos atrás. Podia ver o medo nos olhos de sua mãe, a resignação em seus ombros caídos. A raiva começou a borbulhar em seu interior. "Mãe, me diga a verdade. O que tem acontecido aqui?" insistiu, sua voz firme, mas gentil. Helena, incapaz de conter mais suas emoções, rompeu em choro. Entre soluços, começou a relatar como, desde a partida de Rodrigo, Edmundo havia mudado. Tinha se tornado controlador, exigente, tratando-a mais como uma empregada do que como sua esposa. Rodrigo ouvia, seu maxilar tenso pela ira contida. Cada palavra de sua mãe era como uma punhalada em seu coração. Sentia-se culpado por não ter estado lá, por não ter protegido a mulher que lhe deu a vida. "Isso acaba hoje", declarou Rodrigo, levantando-se. "Vou falar com Edmundo agora mesmo." Helena, alarmada, tentou detê-lo. "Não, filho, por favor, não quero causar problemas. Estou bem, de verdade." Mas Rodrigo já não escutava. Com passos decididos, dirigiu-se ao escritório onde sabia que encontraria seu padrasto. A confrontação que estava prestes a acontecer mudaria o curso de suas vidas para sempre. Enquanto avançava pelo corredor, Rodrigo refletia sobre as voltas que sua vida havia dado. Daquele jovem cheio de sonhos e ressentimento, tinha se transformado em um homem poderoso, dono de uma fortuna que sua família nem sequer podia imaginar. Mas naquele momento, toda sua riqueza parecia insignificante diante da dor de sua mãe. Ao chegar à porta do escritório, Rodrigo tomou uma respiração profunda. Sabia que o que estava prestes a fazer não só mudaria sua relação com Edmundo, mas também revelaria verdades que havia mantido ocultas durante anos. Com determinação, girou a maçaneta da porta, preparando-se para enfrentar o homem que havia feito sua mãe sofrer. Rodrigo abriu a porta do escritório com um movimento brusco.
Edmundo Vasconcelos, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e uma compleição robusta, levantou o olhar dos papéis que estava revisando. Sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em desdém ao reconhecer seu enteado. Ora, olha quem decidiu nos honrar com sua presença depois de tantos anos, disse Edmundo com sarcasmo. Reclinando-se em sua poltrona de couro, Rodrigo fechou a porta atrás de si, seus olhos fixos no homem que uma vez considerou uma figura paterna. Edmundo, começou, sua voz tensa pela ira contida. Precisamos conversar. Edmundo soltou uma risada seca. Agora você quer conversar? Depois de anos sem nem mesmo um telefonema, que considerado da sua parte, não estou aqui para discutir sobre o passado, respondeu Rodrigo, aproximando-se da escrivaninha. Estou aqui por minha mãe. Como você se atreve a tratá-la assim? A expressão de Edmundo endureceu. Do que diabos você está falando? Sua mãe está perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Rodrigo bateu na escrivaninha com as palmas das mãos, inclinando-se na direção de Edmundo. Eu a encontrei de joelhos, chorando enquanto limpava. É assim que você trata sua esposa? Edmundo se levantou, enfrentando Rodrigo. Escute bem, moleque. O que acontece nesta casa não é da sua conta. Você renunciou a qualquer direito de opinar quando foi embora sem olhar para trás. Você está enganado, respondeu Rodrigo, sua voz perigosamente baixa. Minha mãe sempre será meu assunto, e não vou permitir que você continue maltratando-a. Maltratar? Edmundo soltou uma gargalhada amarga. Sua mãe tem um teto sobre sua cabeça, comida em seu prato. Você sabe o que eu tive que fazer para manter esta casa? Enquanto você ia perseguir seus sonhos, eu fiquei aqui cuidando dela. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Cuidando dela? É assim que você chama transformá-la em sua empregada pessoal? Edmundo deu um passo ameaçador na direção de Rodrigo. Cuidado com o que diz, moleque. Você não tem ideia de como tem sido nossa vida desde que você foi embora. Acha que tem sido fácil? Os tempos têm sido difíceis e todos temos que fazer nossa parte. E a sua parte é humilhá-la, contra-atacou Rodrigo. Não, Edmundo, isso acaba hoje. Quero que você faça suas malas e saia desta casa. Edmundo o olhou incrédulo. Quem você pensa que é? Esta é minha casa, você não pode me expulsar. Rodrigo tirou seu telefone celular do bolso. Posso e vou, se você não sair por bem, chamarei a polícia. Tenho os recursos para garantir que você nunca mais se aproxime da minha mãe. A menção de recursos fez Edmundo estreitar os olhos com suspeita. Recursos, do que você está falando? Rodrigo percebeu que havia dito mais do que pretendia, mas já não importava. As coisas mudaram, Edmundo. Eu não sou mais o garoto que foi embora há anos. Tenho os meios para cuidar da minha mãe, e é exatamente isso que vou fazer. Edmundo o examinou de cima a baixo, notando pela primeira vez o terno caro e o relógio de luxo que Rodrigo usava. Você ficou rico? Perguntou com uma mistura de surpresa e cobiça. Isso não é importante agora, respondeu Rodrigo, evitando a pergunta. O que importa é que minha mãe não precisa mais depender de você. Então, pela última vez, peço que você vá embora. Edmundo pareceu considerar suas opções por um momento. Então, um sorriso malicioso se desenhou em seu rosto. E o que sua mãe dirá quando souber que seu querido filho tem enganado ela todos esses anos? Que enquanto ela sofria aqui, você nadava em dinheiro? Rodrigo sentiu um nó no estômago. Não havia considerado como sua mãe reagiria ao saber a verdade. Isso é entre minha mãe e eu. Você já não faz parte desta família. Oh, mas eu faço parte, replicou Edmundo com malícia. Sou o marido dela, lembra? Legalmente tenho tanto direito de estar aqui quanto ela. Rodrigo cerrou os punhos, lutando contra o impulso de golpear Edmundo. Isso pode ser resolvido. Eu te aviso, Edmundo, não me subestime. Tenho os meios para tornar sua vida muito difícil se você decidir ficar. A tensão no ambiente era palpável. Ambos os homens se encaravam fixamente, nenhum disposto a ceder. Foi então que a porta se abriu suavemente e Helena entrou no escritório. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, sua voz trêmula de medo e preocupação. Rodrigo e Edmundo se voltaram para ela, surpresos com sua súbita aparição. O silêncio que se seguiu estava carregado de verdades não ditas e segredos prestes a serem revelados. A confrontação havia,
chegado a um ponto crítico, e as decisões que seriam tomadas nos próximos momentos mudariam o curso de suas vidas para sempre. Helena olhou alternadamente para seu filho e seu marido, a confusão e o medo evidentes em seu rosto. Rodrigo, Edmundo, o que está acontecendo? Eu ouvi vocês discutindo. Rodrigo deu um passo em direção à sua mãe, sua expressão suavizando. Mãe, você não precisa mais viver assim. Eu vim para levá-la comigo. Edmundo soltou uma risada amarga. Levá-la? E para onde, se posso saber? Para um apartamento de estudante. Helena, surpresa, olhou para seu filho. Rodrigo, querido, do que ele está falando? Rodrigo tomou uma respiração profunda, sabendo que havia chegado o momento da verdade. Mãe, há algo que preciso te contar. Esses anos que estive fora, as coisas têm ido bem para mim. Muito bem, na verdade. O que você quer dizer? Perguntou Helena, sua voz apenas um sussurro. Seu filho ficou rico, Helena. Interveio Edmundo com desdém. Enquanto você se preocupava com ele, pensando que estaria passando necessidades, ele estava se banhando em dinheiro. Helena olhou para Rodrigo, buscando em seus olhos a confirmação. Rodrigo assentiu, lentamente. É verdade, mãe. Tive sucesso nos meus negócios. Mais do que imaginei. Por que você não me contou? Perguntou Helena, sua voz quebrando. Todas aquelas vezes que te liguei, preocupada. Rodrigo se aproximou dela, tomando suas mãos entre as suas. Sinto muito, mãe, eu queria te contar, mas cada vez que conversávamos, você me dizia o quão orgulhosa estava de que eu estivesse lutando pelos meus sonhos. Não queria que você pensasse que o dinheiro tinha me mudado. Edmundo interveio novamente, sua voz carregada de ressentimento. E agora o que, Rodrigo? Você vem exibir sua fortuna, levar sua mãe como se fosse um troféu? Rodrigo se virou para ele, seu olhar endurecendo. Venho garantir que minha mãe tenha a vida que merece. Uma vida sem maus tratos nem humilhações. Helena, ainda processando a revelação, olhou para Edmundo. É verdade o que Rodrigo diz? Você tem me maltratado? Edmundo pareceu momentaneamente desconcertado. Helena, você não pode acreditar nisso. Passamos por momentos difíceis, é verdade, mas sempre fiz o melhor para nós. O melhor? Interveio Rodrigo. É o melhor tê-la de joelhos, chorando enquanto limpa? É o melhor tratá-la como uma empregada em vez de sua esposa? Helena fechou os olhos, lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. Quando os abriu, havia uma determinação que Rodrigo não via há anos. Edmundo, acho que precisamos de um tempo separados. Edmundo a olhou incrédulo. O que você está dizendo? Esta é nossa casa, nosso lar. Não mais, disse Rodrigo firmemente. Mãe, virá comigo. Você pode ficar aqui por enquanto. Mas te aviso, Edmundo, se tentar algo. Você está me ameaçando, rosnou Edmundo. Estou te avisando, corrigiu Rodrigo. Tenho os meios para garantir que minha mãe esteja protegida. Não se esqueça disso. Helena, ainda segurando as mãos de Rodrigo, olhou para seu marido. Sinto muito, Edmundo, mas acho que isso é o melhor. Preciso de tempo para pensar, para entender o que aconteceu com nossas vidas. Edmundo olhou para ambos, a raiva e o ressentimento evidentes em seu rosto. Bem, cuspiu finalmente. Vão embora. Mas isso não acabou, Rodrigo. Não pense que seu dinheiro vai te proteger de tudo. Rodrigo ignorou a ameaça velada e se voltou para sua mãe. Vamos, mãe, pegue o que você precisa. Vamos embora agora mesmo. Helena assentiu, ainda atordoada pelos acontecimentos. Saiu do escritório para recolher seus pertences, deixando Rodrigo e Edmundo sozinhos mais uma vez. Isso não vai ficar assim, murmurou Edmundo, seus olhos estreitados com malícia. Rodrigo o encarou fixamente. Pelo seu bem, espero que fique. Não me subestime, Edmundo. Eu não sou mais o garoto que foi embora há anos. Com essas palavras, Rodrigo saiu do escritório para ajudar sua mãe. Em questão de minutos, haviam recolhido os pertences mais importantes de Helena e estavam prontos para partir. Enquanto carregavam as malas no luxuoso carro de Rodrigo, Helena não pôde evitar olhar para trás, para a casa que havia sido seu lar durante tantos anos. Uma mistura de emoções cruzou seu rosto. Tristeza,
alívio e um toque de expectativa pelo que viria. "Está pronta?" perguntou Rodrigo suavemente. Helena assentiu, tomando uma respiração profunda. "Sim, filho, estou pronta." Enquanto o carro se afastava, Edmundo os observava pela janela, seu rosto uma máscara de ira e ressentimento. Jurou em silêncio que isso não seria o fim, mas apenas o começo de sua vingança. A viagem de carro foi silenciosa. Helena olhava pela janela, absorta em seus pensamentos, enquanto Rodrigo dirigia, lançando olhares ocasionais de preocupação para sua mãe. Finalmente, depois de quase 1 hora de viagem, chegaram aos arredores da cidade, onde se erguia uma imponente mansão rodeada de jardins exuberantes. Helena ofegou de surpresa. "Rodrigo, é aqui que você mora?" Rodrigo sorriu timidamente enquanto estacionava o carro. "Sim, mãe, bem-vinda à sua nova casa." Desceram do veículo e Rodrigo guiou sua mãe até a entrada principal. As portas se abriram revelando um interior luxuoso, com mármore polido, lustres de cristal e obras de arte nas paredes. "Isso é incrível", murmurou Helena, seus olhos percorrendo cada detalhe. "Como? Rodrigo, o que você tem feito todos esses anos?" Rodrigo tomou as mãos de sua mãe e a levou a um confortável sofá na sala principal. "É uma longa história, mãe, mas o importante é que agora você está aqui e estará segura e confortável." Helena olhou para seu filho, uma mistura de orgulho e confusão em seus olhos. "Me conte tudo, filho. Quero saber como você passou de um jovem com sonhos para isso." Rodrigo assentiu, sabendo que devia a verdade completa à sua mãe. "Tudo começou pouco depois que saí de casa." Durante as horas seguintes, Rodrigo relatou sua história. Falou de seus primeiros empregos, de como havia identificado uma oportunidade no mercado tecnológico e havia arriscado tudo para criar sua própria startup. Descreveu os anos de trabalho duro, as noites sem dormir, os fracassos e, finalmente, o sucesso, arrebatador que havia chegado quase da noite para o dia. "Por que você não me contou?" perguntou Helena, com lágrimas nos olhos. "Todos esses anos me preocupando com você?" Rodrigo baixou o olhar, envergonhado. "Sinto muito, mãe. No início, não queria te iludir caso fracassasse. E depois, quando o sucesso chegou, me senti culpado. Sabia que as coisas não estavam bem em casa, mas cada vez que tentava falar sobre isso, você insistia que tudo estava bem. Não sabia como te dizer a verdade sem parecer que estava me gabando." Helena acariciou a bochecha de seu filho. "Oh, Rodrigo, você sempre foi tão atencioso, mas não devia ter carregado esse peso sozinho. Eu sei, mãe, e prometo que a partir de agora não haverá mais segredos entre nós." Nesse momento, uma mulher de meia idade entrou na sala. "Senhor Rodrigo, o jantar está pronto." Rodrigo sorriu. "Obrigado, Márcia, mãe. Esta é Márcia, a governanta Márcia. Esta é minha mãe, Helena. Ela estará morando conosco a partir de agora." Márcia sorriu calorosamente. "É um prazer conhecê-la, senhora Helena. Bem-vinda à sua nova casa." Helena, ainda sobrecarregada por tudo o que estava acontecendo, apenas conseguiu assentir com um sorriso tímido. Enquanto jantavam no elegante salão de jantar, Helena não pôde deixar de notar o quanto seu filho havia mudado. Já não era o jovem impulsivo que havia saído de casa anos atrás, mas um homem seguro e bem-sucedido. No entanto, sob essa nova fachada, ainda podia ver o menino que havia criado, com seu coração bondoso e seu desejo de proteger aqueles que amava. "Rodrigo", disse Helena suavemente, "estou muito orgulhosa de você, não pelo seu sucesso ou seu dinheiro, mas pelo homem em que você se tornou." Rodrigo sentiu um nó na garganta. "Obrigado, mãe, tudo. O que fiz foi pensando em você, em te dar a vida que você merece." Helena pegou a mão de seu filho. "A única coisa que sempre quis é que você fosse feliz, filho. E agora que estamos juntos novamente, sinto que finalmente posso respirar tranquila." Enquanto terminavam de jantar, Rodrigo não pôde evitar pensar em Edmundo e na ameaça velada que ele havia feito. Sabia que seu padrasto não desistiria tão facilmente e que teria que estar preparado para o que pudesse vir.
Mas por enquanto via sua mãe sorrir genuinamente pela primeira vez em anos, decidiu aproveitar o momento. O amanhã traria seus próprios desafios, mas esta noite finalmente estavam em casa. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Helena Rodrigo. Se certificou de que ela tivesse tudo o que precisava, desde um novo guarda-roupa até sua própria suíte na mansão Helena. Acostumada a uma vida modesta, se sentia sobrecarregada pelo luxo que a rodeava. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda com vista para os jardins, Helena notou que Rodrigo parecia preocupado. "O que foi, filho?" perguntou, colocando sua mão sobre a dele. Rodrigo suspirou, debatendo-se entre compartilhar suas preocupações ou proteger sua mãe. Finalmente decidiu ser honesto. "Estou preocupado com Edmundo, mãe. Não acho que ele vá ficar de braços cruzados." Helena franziu a testa. "Você acha que ele vai tentar alguma coisa?" "Não sei, mas prefiro estar preparado. Contratei segurança adicional e meus advogados estão trabalhando para obter uma ordem de restrição, só por precaução." Helena assentiu, grata pela previdência de seu filho, mas não pôde evitar sentir uma pontada de culpa. "Rodrigo, você acha que fiz a coisa certa ao ir embora assim?" "Talvez eu devesse falar com ele, explicar." Rodrigo segurou as mãos de sua mãe entre as suas. "Mãe, você não tem nada para explicar. Edmundo te maltratou durante anos. Você merece paz e felicidade." Antes que Helena pudesse responder, Márcia se aproximou com um envelope na mão. "Senhor Rodrigo, acabou de chegar isso para o senhor." O mensageiro insistiu que era urgente. Rodrigo pegou o envelope e o abriu com cautela. Ao ler seu conteúdo, seu rosto ficou sombrio. "O que é, filho?" perguntou Helena, preocupada. Rodrigo hesitou por um momento antes de responder. "É uma intimação. Edmundo está processando pela propriedade da casa e por uma compensação financeira substancial." Helena levou uma mão à boca, horrorizada. "Como ele pode fazer isso? Aquela casa era do seu pai, eu sei", completou Rodrigo. "Não se preocupe, mãe. Meus advogados cuidarão disso. Edmundo não tem nenhum direito legal sobre aquela propriedade." Mas Helena não parecia convencida. "Há algo que você não sabe, Rodrigo. Algo que aconteceu há anos, pouco depois que você foi embora." Rodrigo olhou para sua mãe intrigado. "O que foi, mãe?" Helena tomou uma respiração profunda antes de continuar. "Houve um momento em que as coisas estavam muito ruins financeiramente. Edmundo sugeriu que vendêssemos a casa para sair das dívidas. Eu assinei uns papéis. Não tenho certeza do que eram exatamente, mas Edmundo me garantiu que era o melhor para nós." Rodrigo sentiu que a raiva crescia em seu interior. "Ele fez você assinar papéis sem explicar o que eram?" "Mãe, isso é fraude." "Não sei, filho. Naquele momento, eu confiava nele. Acreditava que ele estava fazendo o certo para nós." Rodrigo se levantou, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Preciso fazer algumas ligações." "Não se preocupe, mãe, vamos resolver isso." Enquanto Rodrigo se afastava para falar com seus advogados, Helena não pôde evitar sentir que o passado que havia tentado deixar para trás estava voltando para persegui-la. A culpa e o medo se misturavam em seu coração, temendo que seus erros passados pudessem agora afetar a vida que seu filho havia construído. Em seu escritório, Rodrigo falava acaloradamente ao telefone. "Quero cada documento relacionado a essa propriedade. Contratos, escrituras, tudo. E quero saber exatamente o que minha mãe assinou." Enquanto esperava que seus advogados investigassem, Rodrigo não pôde evitar pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Há apenas algumas semanas, sua maior preocupação era fechar o próximo grande negócio. Agora, se encontrava lutando contra o homem que uma vez considerou um pai, tentando proteger sua mãe e o legado de sua família. Olhou pela janela para o jardim, onde pôde ver Helena caminhando pensativa entre as flores. Prometeu a si mesmo que, não importava o custo, protegeria sua mãe e lhe daria a vida feliz que ela merecia. Mas enquanto observava a figura solitária de Helena,
não pôde evitar se perguntar que outros segredos e sombras do passado ainda estavam por vir à tona. Os dias seguintes foram uma voragem de atividade legal. Os advogados de Rodrigo trabalhavam incansavelmente para desvendar o mistério dos documentos que Helena havia assinado anos atrás. Enquanto isso, a tensão na mansão era palpável. Uma tarde, enquanto Rodrigo revisava alguns documentos em seu escritório, Helena entrou timidamente. "Filho, podemos conversar?" perguntou ela, sua voz carregada de preocupação. Rodrigo levantou os olhos de seus papéis e sorriu calorosamente para sua mãe. "Claro, mãe, o que houve?" Helena sentou-se à sua frente, torcendo nervosamente suas mãos. "Tenho pensado muito em tudo o que aconteceu, e há algo mais que você precisa saber." Rodrigo sentiu seu coração acelerar. "O que é, mãe?" Helena tomou uma respiração profunda antes de continuar. "Há anos, pouco depois que você foi embora, Edmundo começou a ter problemas financeiros. Seus negócios não iam bem e ele começou a beber mais do que devia." Rodrigo franziu a testa, mas permaneceu em silêncio, permitindo que sua mãe continuasse. "Uma noite ele chegou em casa muito alterado. Disse que havia uma forma de resolver todos os nossos problemas, mas que precisava da minha ajuda. Me pediu para assinar uns documentos. Disse que era para refinanciar a casa e obter um empréstimo." "Os papéis que você mencionou antes?" murmurou Rodrigo. Helena assentiu. "Sim, mas tem mais. Edmundo me fez acreditar que estávamos apenas usando a casa como garantia para um empréstimo. Mas agora temo que na verdade, eu tenha cedido parte da propriedade a ele." Rodrigo se levantou de sua cadeira, incapaz de conter sua frustração. "Mãe, por que você não me contou isso antes? Por que não me ligou quando isso estava acontecendo?" As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Helena. "Sinto muito, filho. Eu estava envergonhada, não queria que você soubesse o quão mal as coisas estavam. E Edmundo, ele me convenceu de que era o melhor, que era a única forma de salvar nosso lar." Rodrigo se ajoelhou diante de sua mãe, segurando suas mãos entre as suas. "Mãe, você não precisa se desculpar. Sou eu quem deveria pedir perdão. Eu deveria ter estado mais presente, deveria ter percebido que algo estava errado." Nesse momento, o telefone de Rodrigo tocou. Era seu advogado principal. "Rodrigo, revisamos todos os documentos. A situação é complicada. De fato, sua mãe assinou um documento cedendo 50% da propriedade para Edmundo. Legalmente, ele tem direito de reivindicar sua parte." Rodrigo sentiu que o mundo desabava ao seu redor. "Não há nada que possamos fazer?" "Há uma possibilidade", continuou o advogado. "Se pudermos provar que Helena assinou sob coação ou que não estava em pleno uso de suas faculdades, poderíamos impugnar o documento, mas precisaríamos de provas sólidas." Depois de desligar, Rodrigo olhou para sua mãe, determinação brilhando em seus olhos. "Mãe, vamos lutar contra isso. Não deixarei que Edmundo se saia bem dessa." Helena assentiu fracamente, mas algo em sua expressão fez Rodrigo parar. "Tem algo mais, não é?" perguntou suavemente. Helena fechou os olhos, como se o peso de seus segredos fosse demais para suportar. "Sim, filho, há algo mais que você precisa saber." Rodrigo se preparou mentalmente, temendo o que sua mãe pudesse revelar. "Me diga, mãe, seja o que for, enfrentaremos juntos." Helena abriu os olhos, olhando diretamente para seu filho. "Na noite em que assinei esses papéis, Edmundo não estava sozinho. Havia mais alguém com ele, alguém que nos pressionou para que o fizéssemos." Rodrigo sentiu que seu coração acelerava. "Quem era, mãe?" "Era seu tio Cláudio." A revelação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Seu tio Cláudio, o irmão mais novo de seu pai biológico, sempre havia sido uma figura distante em sua vida. Lembrava-se de tê-lo visto em algumas reuniões familiares quando era criança, mas depois da morte de seu pai, Cláudio praticamente havia desaparecido de suas vidas. "Meu tio Cláudio, o que ele tem a ver com tudo isso?" Helena suspirou profundamente. Cláudio sempre esteve ressentido com seu pai. Acreditava que lhe haviam negado sua parte da herança familiar quando seu avô deixou tudo para seu pai. Quando seu pai morreu,
Cláudio viu uma oportunidade de reivindicar o que acreditava ser seu por direito. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, tentando processar essa nova informação. Mas a casa era sua, mãe. Papai deixou. Para você, sim. Mas Cláudio argumentou que, como era parte do patrimônio familiar, ele tinha direito a uma parte. Ameaçou levar o caso aos tribunais se não cooperássemos. Edmundo viu isso como uma oportunidade de obter benefícios para si mesmo. Então, entre os dois, pressionaram você para assinar, concluiu Rodrigo, sentindo que a raiva crescia em seu interior. Helena assentiu, as lágrimas voltando aos seus olhos. Sinto tanto, filho. Deveria ter sido mais forte, deveria ter me recusado. Rodrigo abraçou sua mãe, tentando consolá-la. Não é sua culpa, mãe. Você foi vítima das manipulações deles. Mas agora que sabemos disso, podemos lutar contra eles. Ele se separou gentilmente de sua mãe e pegou seu telefone. Vou ligar para meus advogados imediatamente, essa informação muda tudo. Enquanto Rodrigo falava acaloradamente ao telefone, Helena não pôde evitar sentir uma mistura de alívio e temor. Alívio por finalmente ter revelado a verdade completa, e temor pelo que poderia vir agora que todos os segredos estavam vindo à tona. Depois de desligar, Rodrigo se voltou para sua mãe, determinação brilhando em seus olhos. Meus advogados acreditam que com essa informação podemos não só invalidar o acordo, mas também apresentar acusações contra Edmundo e Cláudio por fraude e coação. Oh, Rodrigo, murmurou Helena. Você tem certeza de que quer levar isso tão longe? Eles são família, afinal de contas. Rodrigo segurou as mãos de sua mãe entre as suas. Mãe, o que eles fizeram com você é imperdoável. Eles te manipularam e te enganaram quando você estava mais vulnerável. Eles merecem enfrentar as consequências de suas ações. Helena assentiu lentamente, reconhecendo a verdade nas palavras de seu filho. Você tem razão. É só que nunca pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Eu sei, mãe, mas prometo que estarei ao seu lado em cada passo do caminho. Juntos, vamos corrigir essa injustiça e recuperar o que é legitimamente seu. Enquanto mãe e filho se abraçavam, consolando-se mutuamente, não podiam imaginar que naquele exato momento, em outra parte da cidade, Edmundo e Cláudio se reuniam, planejando seu próximo movimento. A batalha legal que se aproximava prometia ser feroz, e nenhum dos lados estava disposto a ceder sem lutar. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade legal. Os advogados de Rodrigo trabalhavam incansavelmente, preparando seu caso e coletando evidências. Enquanto isso, a notícia da disputa familiar começou a se espalhar nos círculos sociais e empresariais da cidade. Uma manhã, enquanto Rodrigo tomava café da manhã com sua mãe na varanda, Márcia se aproximou com um jornal. Na mão, senhor Rodrigo, acho que o senhor deveria ver isso, disse ela, entregando o jornal com uma expressão preocupada. Rodrigo pegou o jornal e seu rosto ficou sombrio ao ler a manchete. Império empresarial em risco. Herdeiro enfrenta disputa familiar por propriedade ancestral. O que é, filho? Perguntou Helena, notando a tensão no rosto de Rodrigo. Rodrigo passou o jornal para ela. Parece que Edmundo e Cláudio decidiram levar isso para a imprensa. Helena leu o artigo, seu rosto empalidecendo a cada palavra. O artigo pintava Rodrigo como um filho ingrato que havia abandonado sua família durante anos, só para retornar e despojar seu padrasto de seu lar. Também insinuava que a fortuna de Rodrigo poderia ter origens questionáveis. Isso é terrível, murmurou Helena. Como eles podem dizer essas coisas? Rodrigo cerrou os punhos, lutando para manter a calma. É a estratégia deles, mãe. Querem nos pressionar, fazer com que o público fique do lado deles. Nesse momento, o telefone de Rodrigo tocou. Era João, seu melhor amigo e sócio comercial. Rodrigo, você viu as notícias? Perguntou João, sua voz carregada de preocupação. Sim, acabei de ver, respondeu Rodrigo. Quão ruim é? João suspirou do outro lado da linha. Bastante ruim. Alguns investidores estão nervosos. Querem uma reunião de emergência
para discutir o futuro da empresa. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Entendo. Organize a reunião para esta tarde. Estarei lá. Depois de desligar, Rodrigo olhou para sua mãe, que o observava com preocupação. O que vamos fazer, filho? Perguntou Helena, sua voz apenas um sussurro. Rodrigo segurou as mãos de sua mãe entre as suas. Vamos lutar, mãe. Não deixaremos que nos intimidem. Temos a verdade do nosso lado. Nesse momento, o telefone da casa tocou. Márcia atendeu e depois se aproximou deles com expressão sombria. Senhor Rodrigo, é seu tio Cláudio. Diz que quer falar com o senhor e com a senhora Helena. Rodrigo e Helena trocaram olhares. Depois de um momento de dúvida, Rodrigo assentiu. Coloque a chamada no viva voz, Márcia. Indicou. A voz de Cláudio preencheu o ar, carregada de uma falsa cordialidade que fez Rodrigo se tensionar. Rodrigo, Helena, que bom poder falar com vocês, começou Cláudio. Espero que tenham tido a oportunidade de ler as notícias esta manhã. O que você quer, Cláudio? Perguntou Rodrigo, sem se preocupar em ocultar sua hostilidade. Simplesmente oferecer uma saída, respondeu Cláudio com um tom meloso. Vejam, isso pode se tornar muito desagradável se continuar. Proponho que nos reunamos, nós três, junto com Edmundo, é claro. Poderíamos chegar a um acordo amigável, evitar mais publicidade indesejada. Rodrigo estava prestes a rejeitar a oferta quando Helena o deteve com um gesto. Quando e onde? Perguntou Helena, sua voz surpreendentemente firme. Amanhã, ao meio-dia, no velho restaurante junto ao lago. Vocês se lembram, não é? Costumávamos ir lá nos velhos tempos, respondeu Cláudio. Estaremos lá, disse Helena, antes que Rodrigo pudesse protestar. Depois de desligar, Rodrigo olhou para sua mãe com incredulidade. Mãe, você tem certeza disso? Pode ser uma armadilha. Helena assentiu, uma nova determinação brilhando. Em seus olhos, é hora de enfrentar nossos fantasmas, filho. Além disso, quero olhar nos olhos deles e dizer exatamente o que penso deles. Rodrigo não pôde evitar sentir uma mistura de orgulho e preocupação. Sua mãe, que durante tanto tempo havia sido uma vítima, agora estava pronta para lutar. Tudo bem, mãe, iremos juntos, mas tomaremos precauções. Não confio neles. Enquanto se preparavam para a reunião do dia seguinte, tanto Rodrigo quanto Helena sabiam que estavam prestes a entrar no olho do furacão. O que acontecesse nessa reunião poderia mudar suas vidas para sempre. A batalha pela verdade, pela justiça e pelo legado familiar estava prestes a alcançar seu ponto culminante. O dia da reunião amanheceu nublado, como se o céu refletisse a tensão que Rodrigo e Helena sentiam. Enquanto se dirigiam ao restaurante junto ao lago, o silêncio no carro era palpável. Mãe, você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Rodrigo pela enésima vez, suas mãos apertando o volante. Helena assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Sim, filho, é hora de pôr um fim nisso de uma vez por todas. Chegaram ao restaurante com alguns minutos de antecedência. O lugar, antes cheio de lembranças felizes, agora parecia sombrio e ameaçador. Na varanda com vista para o lago, puderam ver Edmundo e Cláudio já sentados, esperando por eles. Rodrigo ajudou sua mãe a sair do carro e juntos caminharam em direção à mesa. Edmundo e Cláudio se levantaram ao vê-los chegar. Seus rostos uma mistura de falsa cordialidade e hostilidade mal contida. Helena, Rodrigo, que bom vê-los, cumprimentou Cláudio, estendendo sua mão. Rodrigo ignorou a mão estendida e ajudou sua mãe a se sentar antes de tomar assento ele mesmo. Vamos direto ao ponto, o que vocês querem? Edmundo sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Sempre tão direto, Rodrigo. Não podemos desfrutar de uma refeição em família primeiro? Isso deixou de ser uma família há muito tempo, Edmundo, respondeu Helena, sua voz surpreendentemente firme. Cláudio pigarreou. Bem, se insistem, estamos aqui para oferecer um acordo. Retiramos o processo e todas as acusações em troca de uma compensação justa. Compensação justa? Repetiu Rodrigo, incrédulo. Você se refere a dinheiro? Não só dinheiro, interveio Edmundo. Queremos 50% da propriedade, como estipula o acordo que Helena assinou.
mais uma compensação por danos e prejuízos. Rodrigo estava prestes a explodir quando Helena colocou uma mão sobre seu braço, acalmando-o. Antes de continuarmos, disse Helena, sua voz tranquila, mas firme, quero que me respondam uma pergunta. Como puderam fazer isso comigo? Edmundo, fomos casados durante anos. E Cláudio, você é o irmão do meu falecido marido. Como puderam conspirar contra mim desta maneira? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Edmundo e Cláudio trocaram olhares claramente desconfortáveis. Helena, começou Edmundo, você tem que entender. Negócios são negócios. Não era nada pessoal. Nada pessoal? Interrompeu Rodrigo, sua voz tremendo de raiva. Vocês a manipularam, enganaram, fizeram-na assinar documentos sob coação. Como isso pode não ser pessoal? Cláudio se inclinou para a frente, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Helena, sempre considerei você como uma irmã. Mas aquela casa, aquele patrimônio, era parte da herança familiar. Seu marido, meu irmão, tirou tudo de mim. Eu só estava reivindicando o que me pertencia por direito. Helena sacudiu a cabeça, lágrimas de indignação se formando em seus olhos. Cláudio, meu marido, te amava. Se ele te deixou fora do testamento, deve ter tido seus motivos. E você, Edmundo? Ela se voltou para seu ex-marido. Confiei em você, entreguei meu coração, minha vida. Como pôde me trair assim? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de passos se aproximando. Todos se viraram para ver um grupo de pessoas se dirigindo à mesa. Rodrigo reconheceu imediatamente seu advogado principal entre eles. O que significa isso? Exigiu Cláudio, levantando-se. Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Significa, querido tio, que esta reunião foi gravada e transmitida ao vivo para meus advogados. Cada palavra que vocês disseram, cada admissão, foi documentada. Vocês não podem fazer isso, é ilegal, protestou Edmundo, seu rosto pálido de choque. O advogado de Rodrigo se adiantou, sua expressão séria, mas com um brilho de triunfo nos olhos. Pelo contrário, senhor Vasconcelos, estamos em um lugar público e o senhor Moreira informou as autoridades sobre esta reunião devido às ameaças prévias que recebeu. Tudo está perfeitamente dentro da lei. Cláudio se levantou bruscamente, sua cadeira caindo para trás. Isso é um truque, uma armadilha. Vocês não podem usar isso contra nós. Rodrigo se levantou enfrentando seu tio e seu padrasto. Oh, mas podemos e vamos. Vocês admitiram ter coagido minha mãe a assinar documentos sob falsos pretextos. Isso é fraude, pura e simples. Helena, que até agora havia permanecido em silêncio, se levantou lentamente. Sua voz, embora suave, carregava um peso que fez com que todos olhassem para ela. Cláudio, Edmundo, durante anos me senti culpada por ter assinado aqueles papéis, culpada por não ter sido mais forte. Mas agora vejo a verdade. Os únicos culpados aqui são vocês. Vocês me traíram a confiança que depositei em vocês. Edmundo tentou interromper, mas Helena levantou uma mão, silenciando-o. Não terminei. Quero que saibam que eu os perdoo. Não porque mereçam, mas porque eu mereço paz. Mas o perdão não significa que não haverá consequências. Vocês vão enfrentar a justiça pelo que fizeram. Rodrigo colocou uma mão sobre o ombro de sua mãe, orgulhoso de sua força. Em seguida, dirigiu-se ao seu advogado. Prossiga com as acusações. Quero que seja apresentada uma denúncia por fraude, coação e danos emocionais. Cláudio, vendo que seu plano desmoronava, tentou um último recurso desesperado. Rodrigo, pense no que está fazendo. Somos família. Você realmente quer que isso se torne um escândalo público? Pense na sua reputação, na sua empresa. Rodrigo soltou uma risada seca. Agora você se preocupa com minha reputação? Deveria ter pensado nisso antes de ir à imprensa com suas mentiras. Não, tio. Isso termina aqui e agora. Enquanto os advogados se aproximavam de Edmundo e Cláudio para entregar os documentos legais, Helena pegou o braço de Rodrigo. Vamos embora, filho. Não temos mais nada a fazer aqui. Mãe e filho se afastaram da mesa, deixando para trás dois homens atônitos e derrotados. Enquanto caminhavam em direção ao carro,
Helena parou e olhou para o lago. Sabe, Rodrigo, costumávamos vir aqui quando você era pequeno. Seu pai e eu trazíamos você aos domingos. Eram tempos mais felizes, mais simples. Rodrigo abraçou sua mãe. Faremos novas lembranças felizes, mãe. Eu prometo. Enquanto se afastavam do restaurante, tanto Rodrigo quanto Helena sentiam que um peso enorme havia sido tirado de seus ombros. A batalha legal ainda não havia terminado, mas haviam dado um passo crucial em direção à justiça e à verdade. No carro, de volta para casa, Helena olhou para seu filho. Rodrigo, há algo que tenho pensado. Quando tudo isso terminar, gostaria de usar parte do dinheiro da venda da casa para estabelecer uma fundação, uma que ajude mulheres que foram vítimas de abuso e manipulação financeira. Rodrigo sorriu, sentindo um profundo orgulho de sua mãe. É uma ideia maravilhosa, mãe. Te ajudarei em tudo o que precisar. Enquanto o sol começava a se mostrar entre as nuvens, iluminando o caminho à frente deles, tanto Rodrigo quanto Helena sentiram que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante e cheio de esperança. As semanas seguintes à confrontação no lago foram um turbilhão de atividade legal e midiática. A notícia do processo contra Edmundo e Cláudio vazou para a imprensa, gerando manchetes sensacionalistas e especulações sem fim. Rodrigo se viu lidando não apenas com os aspectos legais do caso, mas também com as repercussões em sua vida profissional. Alguns investidores, nervosos com a publicidade negativa, começaram a questionar sua liderança. Uma tarde, enquanto Rodrigo estava em seu escritório tentando conter os danos, recebeu uma ligação inesperada. Rodrigo, Moreira? Perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. Sim, sou eu quem fala, respondeu Rodrigo intrigado. Meu nome é Luciana Gomes. Era a secretária do seu tio Cláudio. Rodrigo endireitou-se em sua cadeira, subitamente alerta. O que posso fazer por você, senhorita Gomes? Houve uma pausa antes que Luciana continuasse. Tenho informações que acho que vão interessar ao senhor. Informações sobre o acordo entre seu tio e seu padrasto. O coração de Rodrigo começou a bater mais rápido. Estou ouvindo, não por telefone, respondeu Luciana. Preciso vê-lo pessoalmente, é complicado. Eles combinaram de se encontrar em um café discreto no centro da cidade. Rodrigo, depois de considerar cuidadosamente, decidiu não informar sua mãe sobre essa reunião até saber exatamente do que se tratava. Ao chegar ao café, Rodrigo reconheceu imediatamente Luciana. Era uma mulher de meia idade, com uma expressão de nervosismo evidente em seu rosto. Senhorita Gomes, cumprimentou Rodrigo sentando-se à sua frente. Que informações você tem para mim? Luciana olhou ao redor antes de se inclinar para a frente. Senhor Moreira, trabalhei para seu tio Cláudio por mais de uma década. Durante todo esse tempo, fui testemunha de coisas que me incomodaram profundamente. Que tipo de coisas? Perguntou Rodrigo. Sua curiosidade aguçada. Luciana tirou um envelope de sua bolsa e o deslizou sobre a mesa. Aqui dentro há cópias de documentos, e-mails e gravações que provam que o acordo entre seu tio e seu padrasto não foi um ato impulsivo. Eles vinham planejando isso há anos. Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas. À medida que revisava os documentos, seu rosto passava da surpresa à indignação e finalmente à raiva. Isso é inacreditável, murmurou. Segundo estes documentos, Cláudio e Edmundo vinham conspirando desde antes da morte do meu pai. Luciana assentiu sombriamente. Seu tio sempre esteve ressentido com seu irmão. Quando seu pai adoeceu, Cláudio viu uma oportunidade. Ele se aproximou de Edmundo, prometendo-lhe uma parte da herança se o ajudasse a manipular sua mãe. Rodrigo sentiu que lhe faltava o ar. Por que você está me mostrando isso agora? Luciana baixou o olhar. Vivi com essa culpa por tempo demais. Quando vi as notícias sobre o processo, soube que era hora de fazer a coisa certa. Rodrigo estudou a mulher à sua frente. Você percebe que isso poderia ter sérias consequências legais para você também? Luciana assentiu. Eu sei. Estou disposta a testemunhar, se for necessário. Não posso mais ser cúmplice disso. Rodrigo pegou os documentos e os guardou cuidadosamente.
Obrigado, senhorita Gomes. Você não faz ideia de quão importante isso é. Depois de se despedir de Luciana, Rodrigo se dirigiu diretamente ao escritório de seus advogados. As novas evidências não só fortaleceriam seu caso, mas também poderiam levar a acusações criminais contra Cláudio e Edmundo. Naquela noite, quando finalmente chegou em casa, encontrou sua mãe esperando por ele na sala. "Rodrigo, onde você esteve?" "Eu estava preocupada", disse Helena, notando a expressão séria de seu filho. Rodrigo sentou-se ao lado de sua mãe e pegou suas mãos entre as suas. "Mãe, há algo que você precisa saber. Hoje recebi informações que mudam tudo." Enquanto Rodrigo relatava seu encontro com Luciana e mostrava os documentos, viu como o rosto de sua mãe passava por uma gama de emoções. Choque, dor, raiva e finalmente uma profunda tristeza. "Não posso acreditar", murmurou Helena, lágrimas rolando por suas bochechas. "Todos esses anos, como eles puderam ser tão cruéis?" Rodrigo abraçou sua mãe, sentindo sua dor. "Sinto muito, mãe, mas agora temos a verdade do nosso lado. Vamos fazer com que paguem pelo que fizeram." Helena enxugou as lágrimas e olhou para seu filho com determinação. "Você tem razão, chega. De segredos, chega de manipulações. É hora de a verdade vir à tona." Enquanto mãe e filho se abraçavam, ambos sabiam que o caminho que tinham pela frente não seria fácil. Mas estavam juntos e, com a verdade do seu lado, sentiam-se invencíveis. A revelação de Luciana havia mudado completamente o jogo. Agora, não só lutariam para recuperar o que lhes pertencia, mas também para expor anos de enganos e manipulações. A batalha legal que se aproximava prometia ser épica, e tanto Rodrigo quanto Helena estavam preparados para enfrentá-la com todas as suas forças. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos legais. O caso Moreira versus Vasconcelos e Moreira, como a mídia o batizou, tornou-se o assunto do momento em toda a cidade. A revelação da conspiração de anos entre Cláudio e Edmundo havia adicionado um nível de drama que mantinha todos em suspense. O dia do julgamento finalmente chegou. O tribunal estava lotado com jornalistas e curiosos lutando para conseguir um assento. Rodrigo e Helena entraram juntos, seus rostos sérios, mas determinados. "Está pronta para isso, mãe?" perguntou Rodrigo em voz baixa. Enquanto se sentavam, Helena apertou a mão de seu filho. "Mais do que nunca, filho, é hora de a verdade ser conhecida." Do outro lado da sala, Edmundo e Cláudio se sentaram com seus advogados, seus rostos tensos e pálidos. As evidências fornecidas por Luciana Gomes haviam sido um golpe devastador para sua defesa. O juiz entrou e o julgamento começou durante dias. Foram apresentados testemunhos e evidências. Luciana Gomes subiu ao palanque e relatou com voz trêmula, mas firme, anos de manipulações e enganos. Os e-mails e documentos que ela havia fornecido foram apresentados como evidência, pintando um quadro condenatório da conspiração. Quando chegou a vez de Helena testemunhar, a sala ficou em completo silêncio. Com voz clara e firme, ela relatou anos de abuso emocional e manipulação financeira. "Durante anos, acreditei que a culpa era minha", disse Helena, olhando diretamente para Edmundo e Cláudio. "Acreditei que tinha tomado más decisões, mas agora sei a verdade. Fui vítima de um plano elaborado para me roubar não apenas minha propriedade, mas também minha dignidade." Rodrigo observava sua mãe com orgulho, maravilhado com sua força e coragem. Quando foi a vez da defesa, os advogados de Edmundo e Cláudio tentaram desacreditar os testemunhos, argumentando que tudo havia sido um mal-entendido, um simples acordo de negócios que deu errado, mas as evidências contra eles eram esmagadoras. Finalmente, após semanas de testemunhos e argumentos, chegou o momento do veredicto. A tensão na sala era palpável enquanto o juiz se preparava para falar. No caso de Moreira versus Vasconcelos e Moreira, este tribunal considera os réus, Edmundo Vasconcelos e Cláudio Moreira, culpados de fraude, coação e danos emocionais. Um murmúrio percorreu a sala. Helena fechou os olhos, lágrimas de alívio rolando por suas bochechas.
Rodrigo a abraçou com força. O juiz continuou. Ordena-se a imediata restituição da propriedade a Helena Moreira. Além disso, os réus deverão pagar uma compensação substancial por danos e prejuízos. Este tribunal também recomenda que seja aberta uma investigação criminal sobre as ações dos réus. Enquanto Edmundo e Cláudio eram escoltados para fora da sala, seus rostos uma mistura de choque e incredulidade, Rodrigo se voltou para sua mãe. Acabou, mãe, vencemos. Helena sorriu através das lágrimas. Não, filho, não apenas vencemos. Recuperamos nossa dignidade, nossa verdade. Ao saírem do tribunal, foram recebidos por uma multidão de repórteres e câmeras. Rodrigo, protegendo sua mãe da avalanche de perguntas, fez uma breve declaração. Hoje, a justiça prevaleceu. Este caso não se tratava apenas de uma propriedade ou de dinheiro. Tratava-se de expor anos de manipulação e abuso. Espero que nossa história inspire outros a lutar pela verdade, não importa quão poderosos sejam seus oponentes. Naquela noite, de volta à mansão, Rodrigo e Helena se sentaram na varanda contemplando o pôr do sol. O silêncio entre eles era confortável, cheio de emoções não ditas, mas profundamente sentidas. Sabe, filho, disse Helena finalmente, apesar de toda a dor e dificuldades, estou grata. Rodrigo olhou para ela surpreso. Grata? Helena assentiu. Sim, porque tudo isso nos uniu mais do que nunca e porque agora temos a oportunidade de usar nossa experiência para ajudar outros. Rodrigo sorriu, lembrando-se da ideia de sua mãe de criar uma fundação. Você tem razão, mãe, e prometo que farei tudo o que puder para apoiá-la nessa missão. Enquanto o sol se punha no horizonte, mãe e filho sentiram que um novo capítulo de suas vidas estava começando. Cheio de esperança, propósito e, acima de tudo, o amor inabalável entre eles. Os meses que se seguiram ao julgamento foram um período de profunda transformação para Rodrigo e Helena. A vitória legal havia sido apenas o começo de uma jornada de cura e redescoberta. Helena, fiel à sua palavra, dedicou-se de corpo e alma à criação da Fundação Novo Amanhecer, uma organização destinada a ajudar mulheres vítimas de abuso emocional e financeiro. Rodrigo, impressionado com a paixão e dedicação de sua mãe, não apenas apoiou a iniciativa financeiramente, mas também se envolveu ativamente em seu desenvolvimento. Uma tarde, enquanto trabalhavam no escritório da fundação, Helena recebeu uma ligação inesperada. Helena, sou eu, Márcia. Helena reconheceu imediatamente a voz de sua antiga vizinha e amiga. Márcia, que surpresa, como você está? Houve uma pausa do outro lado da linha. Helena, há algo que você precisa saber. É sobre Edmundo. O coração de Helena deu um salto. O que houve com ele? Ele está no hospital, respondeu Márcia. Sofreu um infarto logo após o julgamento. Os médicos não acham que ele tenha muito tempo. Helena ficou sem palavras. Apesar de tudo o que havia acontecido, a notícia a impactou profundamente Rodrigo. Notando a palidez no rosto de sua mãe, se aproximou preocupado. Mãe, o que aconteceu? Helena contou a notícia, vendo como o rosto de seu filho passava da surpresa à confusão. O que você quer fazer? Perguntou Rodrigo suavemente. Helena fechou os olhos, respirando fundo. Preciso vê-lo, disse finalmente. Sei que parece loucura depois de tudo o que aconteceu, mas preciso encerrar este capítulo. Rodrigo assentiu, compreendendo. Vou com você. O hospital era um labirinto de corredores brancos e cheiro de desinfetante. Quando finalmente chegaram ao quarto de Edmundo, Helena hesitou por um momento antes de entrar. Edmundo estava deitado na cama, conectado a várias máquinas. Parecia muito mais velho e frágil do que Helena se lembrava. Ao vê-la, seus olhos se abriram com surpresa. Helena, murmurou com voz fraca, o que você está fazendo aqui? Helena se aproximou da cama, Rodrigo ao seu lado como um guardião silencioso. Márcia me contou o que aconteceu. Senti que devia vir. Edmundo fechou os olhos, uma lágrima solitária rolando por sua bochecha. Sinto muito, disse finalmente.
Sei que não é suficiente, mas sinto muito mesmo. Helena sentiu seu coração apertar. Anos de raiva e ressentimento pareciam se dissolver diante da visão do homem quebrado à sua frente. Eu te perdoo, Edmundo, disse suavemente, não por você, mas por mim, porque preciso me libertar deste peso. Edmundo abriu os olhos olhando para ela, com uma mistura de gratidão e vergonha. Eu nunca te mereci, Helena. Espero que você encontre a felicidade que sempre deveria ter tido. Rodrigo, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Edmundo, sei que nunca fomos próximos, mas lamento que as coisas tenham terminado assim. Edmundo olhou para o jovem que uma vez havia sido seu enteado. Cuide de sua mãe, Rodrigo. Ela é uma mulher extraordinária. Eu sei, respondeu Rodrigo, segurando a mão de Helena. E vou cuidar. Saíram do hospital em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio. Sabe, filho, acho que finalmente posso deixar o passado para trás. Edmundo cometeu erros terríveis, mas no final é apenas um homem quebrado por suas próprias ações. Rodrigo abraçou sua mãe. Estou orgulhoso de você, mãe. Sua força e sua capacidade de perdoar são inspiradoras. Nos dias seguintes, Helena mergulhou ainda mais no trabalho da fundação. Cada mulher que ajudavam, cada vida que tocavam, era uma vitória pessoal contra o abuso e a manipulação que ela mesma havia sofrido. Rodrigo, por sua vez, começou a reavaliar suas prioridades. O sucesso empresarial, que uma vez havia sido seu único objetivo, agora parecia vazio em comparação com a satisfação de ajudar os outros. Uma tarde, enquanto jantavam juntos na varanda, Rodrigo compartilhou uma decisão com sua mãe. Mãe, tenho pensado, quero dedicar mais tempo à fundação. Na verdade, estou considerando deixar a direção da empresa nas mãos de João e me concentrar completamente no trabalho social. Helena olhou para seu filho com uma mistura de surpresa e orgulho. Tem certeza, filho? Você trabalhou tão duro para construir sua empresa. Rodrigo sorriu. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ver o impacto que estamos tendo, a diferença que estamos fazendo, isso vale mais do que qualquer sucesso empresarial. Helena pegou a mão de seu filho, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Estou tão orgulhosa de você, Rodrigo. Seu pai estaria radiante de orgulho se pudesse vê-lo agora. Enquanto o sol se punha no horizonte, mãe e filho contemplaram o futuro com esperança e determinação. Haviam passado por tempestades terríveis, mas agora, finalmente, parecia que o céu estava se abrindo. A fortuna que uma vez havia sido fonte de cobiça e manipulação, agora se tornaria um instrumento de mudança e esperança para muitos. E no coração de tudo estava o amor, inabalável entre uma mãe e seu filho. Um amor que havia superado todas as provações e os levado a um novo amanhecer. E assim, com corações cheios de gratidão e determinação, mãe e filho embarcaram em um novo dia, prontos para continuar escrevendo sua história de redenção, amor e serviço aos outros. A verdadeira fortuna, haviam descoberto, não estava escondida em contas bancárias ou propriedades, mas no poder transformador do amor e da compaixão